Atenção, torcedor do Corinthians! Uma bomba de última hora acaba de cair nos bastidores do Parque São Jorge e promete mudar completamente os rumos do elenco para o restante da temporada. Se você achava que a provável saída de Yuri Alberto na próxima janela de transferência seria o único grande problema para a diretoria resolver, se prepare, porque a situação é ainda mais profunda. Existe um novo acordo secreto que veio à tona e envolve outra peça fundamental do time titular, um jogador que é considerado por muitos a alma da defesa corintiana. O que está acontecendo nos bastidores pode decretar um verdadeiro desmanche antes mesmo do fim do ano, e os detalhes desse pacto silencioso entre jogador e diretoria vão te deixar completamente impressionados. Fique ligado até o final deste vídeo para entender todos os valores envolvidos e quem é o substituto que já está na mira. Para entender a gravidade do que está acontecendo agora, precisamos voltar um pouco no tempo. Recentemente, o mundo do futebol foi pego de surpresa com a informação de que o atacante Yuri Alberto tem um acordo verbal com a diretoria do Corinthians. Esse acordo garante que, caso chegue uma proposta vantajosa da Europa na janela de transferências do meio do ano, o clube não vai colocar barreiras para sua saída. A promessa foi feita pela gestão para valorizar o atleta, mas o que ninguém esperava é que Yuri Alberto não é o único a ter esse tipo de documento ou promessa nos bastidores. A informação exclusiva que acaba de ser revelada é que o goleiro Hugo Souza também possui exatamente o mesmo acordo com a diretoria do Corinthians para ser negociado. Isso mesmo que você ouviu. O goleiro, que se tornou um dos maiores pilares do time, tem um pacto com o clube para ser liberado caso surja uma proposta que atenda aos requisitos financeiros estipulados. Quando o Corinthians se esforçou para comprar Hugo Souza em definitivo junto ao Flamengo, o staff do goleiro exigiu algumas garantias para assinar o contrato de longo prazo. Uma dessas condições contratuais, ou pelo menos um acordo de cavalheiros muito bem amarrado, foi o compromisso de que o Corinthians aceitaria ouvir e facilitar uma transferência se o mercado europeu batesse a porta com números irrecusáveis. Hugo Souza sempre teve o sonho de jogar na Europa e vê o atual momento de sua carreira como a oportunidade perfeita para dar esse salto internacional. Mas qual é o preço dessa brincadeira? O torcedor corintiano sabe muito bem que perder um goleiro do nível de Hugo Souza de uma hora para outra seria um desastre técnico. Por isso, a diretoria estipulou um teto mínimo para abrir conversas. O Corinthians não aceita negociar Hugo Souza por menos de 13 milhões de euros. Na cotação atual, isso representa algo em torno de 78 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos que o clube detém. É um valor considerado alto para a posição de goleiro, mas totalmente justificável pelo desempenho monstruoso que ele vem apresentando debaixo das través. A grande preocupação da fiel torcida neste momento é o risco real de um desmanche generalizado. O Corinthians convive com uma situação financeira delicada, acumulando dívidas pesadas que superam a casa dos bilhões de reais. Por conta disso, a diretoria se vê de mãos atadas quando propostas milionárias aparecem. O clube precisa urgentemente fazer caixa para pagar contas imediatas e evitar novos processos na FIFA ou na Justiça do Trabalho. Só que o preço pago por essa salvação financeira pode ser o enfraquecimento drástico do time dentro de campo. Perder Yuri Alberto, o homem-gol da equipe, e Hugo Souza, o salvador da defesa, na mesma janela de transferências, seria um golpe duríssimo nas ambições do clube nas principais competições. Nos bastidores, o clima é de apreensão, mas também de planejamento. A diretoria já sabe que o mercado da bola vai ferver após o meio do ano e já começou a mapear possíveis substitutos para a meta corintiana, caso a saída de Hugo Souza se concretize. Atuar preventivamente é a única opção para não deixar o elenco desguarnecido. No entanto, encontrar um goleiro que passe a mesma segurança que Hugo conquistou em tão pouco tempo é uma tarefa ingrata e cara. A grande verdade é que os acordos de bastidores mostram como o futebol moderno é dinâmico, muitas vezes, cruel com o torcedor. O Corinthians comprou os atletas, investiu alto, mas precisa aceitar as condições impostas pelos TAFs para conseguir fechar os contratos. Agora, resta torcer para que as propostas que chegarem sejam vantajosas o suficiente para pagar as dívidas e permitir que o clube contrate peças à altura. A janela do meio do ano promete ser uma das mais tensas da história recente do Timão. E você, torcedor corintiano, o que acha desse acordo secreto envolvendo o goleiro Hugo Souza? A diretoria está certa em aceitar vender os principais jogadores para pagar as dívidas, ou isso é um erro grave que pode prejudicar o time dentro de campo? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque o seu ponto de vista é muito importante para nós. Se você quer continuar recebendo todas as atualizações sobre o Corinthians, as negociações de Yuri Alberto, Hugo Souza e os bastidores do Parque São Jorge, não perca tempo. Inscreva-se agora mesmo no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e deixe o seu like para fortalecer a nossa comunidade. Um grande abraço e até a próxima!